A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje vamos falar sobre o tema servir. Amém? Vamos lá. Quantos gostam de ser servidos? Eu, você, todo mundo gosta de ser servido, principalmente de ser bem servido, né? E quando a gente fala de servir ao contexto bíblico, nós temos que lembrar aquilo que Jesus nos ensinou, que é melhor servir do que ser servido. Então, muitos hoje caminham na base do eu, as minhas prioridades, aquilo que me interessa, vem a mim o meu reino, mas se esquece que nós fazemos parte, quando nos convertemos, de um reino, o reino de Cristo. E no reino de Cristo existem as suas regras e o seu modo de agir. Então eu queria falar com vocês sobre servir. E o texto base que eu posso dizer para a meditação de vocês é Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 8. Quando vai falar que Cristo, que Jesus, sendo Deus, humilhou-se, esvaziou-se, tomou a forma de servo e veio aqui para nos ensinar o quê? O caminho do amor. Então vamos começar com o conceito de servir. Ele vem do latim, que significa ser escravo ou tornar-se escravo, obedecer, sujeitar-se, servir. Cristo, então, foi o primeiro que a gente pode dizer que veio para servir. Então, o primeiro servo dos homens, quem foi? Jesus Cristo. Por que ele foi o primeiro servo dos homens? Então, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, a parte final, ou parte B, diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação de todas as coisas, Cristo foi um servo. Ele veio para morrer em nosso lugar. Aí você tem também outras passagens bíblicas que trazem Jesus como servo. Atos 3,13. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, falando que Jesus era um servo. Atos 4:27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Então a própria Escritura tratando Jesus como servo. Atos 4:30, falando assim, para que se façam sinais e prodígios em teu santo nome, pelo teu santo servo Jesus. Então, o que Cristo fez? Ele tornou-se escravo em prol de todos nós, ou seja, ele obedeceu a Cristo, ele obedeceu a Deus, sujeitou-se a Deus e decidiu servir aos homens. Porque ele deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. E agora eu pergunto, o que você tem feito em favor do seu próximo? Se Jesus é o nosso exemplo, ele veio para servir, veio para pegar a sua cruz, o que você tem feito para servir o próximo? E nós vamos ver isso detalhadamente mais à frente. Agora vamos ver como que os apóstolos se consideravam diante dos demais. Vamos lá? Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então eles se consideravam servos de Cristo. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo. Romanos 1:1. Paulo falando de novo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Agora vamos lá para o Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo. Então, se vê que todos eles se consideravam servos, ou seja, escravos, sujeitos a uma autoridade, a uma obediência em prol de algo maior. Judas, não Iscariotes, o Tadeu, Judas 1:1 vai dizer assim, Judas, servo de Jesus. E Apocalipse 1:11 vai dizer, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então João falando que ele recebeu uma revelação de Deus para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Ele falou, é para mostrar para os demais cristãos que são servos e para mim mesmo, que sou servo. Paulo
fez uma exortação em 2 Coríntios 4, 5. Ó, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Senhor é aquele que manda, quem manda tem servos também abaixo. E a nós mesmos como vossos servos, por amor de Cristo. Então aqui Paulo está dizendo que também nós somos servos não apenas de Jesus, mas dos homens, por causa do amor de Cristo. Tá? Agora vamos ver como que o diabo considera quem é cristão, quem é um homem e uma mulher de Deus. Lembra que havia uma pitonisa, uma mulher com espírito de adivinhação, Atos 16, 16, 17? Olha, esses que estão vindo aí são servos do Deus Altíssimo. Então até o diabo entende que você é um servo do Deus Altíssimo. Apocalipse 19, 10, né? Apareceu um anjo para João e ele se prostrou ao pé do anjo. Aí o anjo falou o quê? Como que os anjos nos consideram também? Então a gente falou como o diabo nos considera servo, como os apóstolos se consideram diante de Jesus servo, como que eles se consideram diante dos homens servos, e agora como os anjos de Deus nos consideram. Apocalipse 19, 10 diz assim, ó: não faças tal coisa. Quando João se prostrou diante do anjo, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Como que Jesus considera cada um dos cristãos? Aí vem uma grande diferença que você precisa ter bem revelado no seu coração. Gálatas 4, 4, 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Hoje nós somos o quê? Filhos de Deus, não apenas servos, servos também. Tem gente que fala, não, você não é servo, você é filho. Todo filho é servo, todo filho, dentro do conceito de servo, que é a obediência, de sujeição, você é servo sim do seu pai, da sua mãe, você está ali para servi-lo, para obedecê-lo. E João 15, versículo 15 e versículo 20 diz assim, palavras do próprio Cristo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos. Ó, amigo. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Agora versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim, Jesus dizendo, perseguiram, também vos perseguirão a vós. Mas, se guardaram a minha palavra, guardarão também a vós. Então, agora a gente viu que os apóstolos se consideravam servos, servos de Cristo, de Deus e dos homens por amor de Cristo. Nós vimos que o diabo nos considera como servos do Deus Altíssimo. Vimos que os anjos nos consideram como servos de Deus ou conservos de Deus, servindo junto, que os anjos foram enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, que somos nós. E Jesus nos considera como filhos. E filho é algo muito amplo, muito mais precioso do que simplesmente um servo. O servo, ele não tem direitos, ele só tem deveres. Mas o filho, ele tem direitos não porque ele é bom em si, mas porque o Pai é maravilhoso e nos deu todas as coisas. Lembra da passagem do filho pródigo? Um saiu, o outro ficou na casa, ambos eram filhos. E um que estava na casa questionou, mas você nunca me deu nada? Ele falou, tudo que eu tenho é teu. Então, quando você é filho, tudo que é do teu pai é teu. Ainda que você não... Aqui na terra, seu pai tem uma casa. Ela é tua. De determinada forma, ela é tua. Você não usufrui em totalidade dela, mas é tua. Mas com Deus, Ele nos dá graciosamente todas as coisas relacionadas ao teu propósito para que você necessita viver. Fazendo só um paralelozinho, né? Ele falou em Mateus 6,33, Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado, ou seja, todas as coisas que você necessita para cumprir o propósito. E ele fala sobre comer, vestir, beber. E ali ele dá um exemplo de um lírio, fala do lírio. Nem Salomão, que tinha riqueza, bens, se vestiu tão majestoso quanto esse lírio. Está dizendo assim, ó, busca o reino de Deus que eu vou acrescentar na tua vida. Quando você vai para Lucas, acho que é Lucas ou Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 3, vai falar que haviam mulheres que serviam a Jesus com suas fazendas, o quê? Com seus bens. O nome de uma era Joana e de outra era Susana.
e os nomes significam lírio e graça, ou seja, a graça de Deus. A graça de Deus vai te sustentar, assim como ele fez com o lírio. Tirando esse parênteses, vamos lá, servir. Como podemos servir ao próximo? São 4 itens e aí eu encerro. Primeiro, morrer para nós mesmos. Não tem como você viver uma vida para Deus sem morrer para suas vontades. Eu, antes de me converter, eu tinha os meus objetivos. Depois que eu me converti, os meus objetivos se alinharam aos objetivos do Senhor. Então ele disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, ao servir de novo, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. E a honra está em João capítulo 12, versículos 24 a 26. E a honra da parte de Deus não é simplesmente através dos dons, dos sinais, das maravilhas. É através da provisão, através da felicidade, através da satisfação interior. Isso tudo. Então, primeira forma de servir, você vai ter que morrer para você mesmo. Né? Quando Elias chama Eliseu, ele joga a capa e fala: vem, você sabe o que eu te fiz. Ou seja, todo mundo, quando Jesus lança sua capa ou sua rede sobre Pedro e André, sobre João e Tiago, eles largam tudo e passam a seguir Jesus. Ou seja, eles morrem para eles mesmos, para aquilo que eles entendiam que era relevante para a sua velha vida. Segundo ponto, como você pode servir ao próximo? Primeiro, morrer para você mesmo. Segundo, pegar a sua cruz e seguir. Disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Olha, Mateus 16, 24. Isso aí é forte, porque muitos querem ser seguidores de Jesus, mas não querem pegar a sua cruz. O que é a sua cruz? O seu propósito, aquilo que você vai precisar crucificar também para seguir a Cristo. Terceira coisa que você precisa fazer para servir a Jesus: considerar os outros superiores a você mesmo. Isso está em Filipenses 2, versículos de 3 a 8, que é uma coisa dificílima. É um algo sobremodo excelente, mas é difícil, porque nós temos a carne, muitas vezes a gente não crucificou por completo. Vamos lá a João capítulo 13, versículos 4 a 5. Levantou-se Jesus da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois tirou a água da bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugou com a toalha que estava cingindo. Versículos 14 e 16. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Ato de humildade. Porque eu vos dei exemplo, para como eu fiz, façam vós também. Em verdade vos digo, não é o servo, olha, está falando para os discípulos, servo, não é o servo maior do que o vosso Senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Se sabeis isto, bem-aventurados ou felizes sois se as praticardes. Então, você vai ter que considerar os outros superiores a você. Isso envolve também crucificação diária, porque não é fácil. E por fim, servindo através dos dons espirituais. Dons são o quê? Presentes, talentos que Deus te deu para servir ao corpo de Cristo. Está em 1 Pedro 4,10. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros, aqueles que dispensam, aqueles que entregam a multiforme graça de Deus. No meu caso, dom de cura e libertação. Deus me conferiu esse dom. Então eu tenho que servir aos outros naquilo para o qual eu fui chamado. Muitas vezes você vai falar assim: eu tenho esse dom, mas eu quero só ensinar a palavra. Pronto. Aonde que eu vou exercer esse dom? Eu estou enterrando um talento. Então a gente tem que buscar também coisas que vão favorecer o talento que Deus nos deu, para que nós possamos ser usados, para que a gente chegue diante do Senhor e fale: ó Senhor, com o talento que o Senhor me deu, eu multipliquei vidas. Não fazer aquilo que nós queremos. Mas eu acho bonito profetizar, vou começar a profetizar. Mas para que Deus te chamou? Então, sirva a Deus. Recomendo. Primeiro você morre para você, depois você pega a sua cruz e segue. Você considera os outros superiores a você mesmo. E 4, serve os outros através dos dons.
tá? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre a hierarquia no reino, no servir. É muito importante, porque no mundo, importante é quem está lá em cima. Pastor, um título, um cargo, ou dentro de uma empresa, o diretor, o dono, o acionista. Mas no reino de Deus é o contrário, a pirâmide é invertida, ou um reino de ponta cabeça. Disse em Lucas 22, 26, mas entre vós, discípulos, não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Mas eu, porém, estou entre vocês, Jesus falando, como quem serve. Ou seja, Jesus quando pega e lava os pés dos discípulos, ele está dizendo assim, estou servindo, estou fazendo a atividade mais indigna para a época, feita pelo escravo dos escravos, que é o servo dos servos. Então eu dei o exemplo para vocês. E por conta de tudo isso, da humilhação de Cristo, do seu esvaziamento, de servir, sujeitar-se, tornar-se escravo de todos, por amor de nós, ele recebeu um nome sobre todo nome. Recompensa. Qual que é a recompensa para quem serve? Existem vários versículos. 1 Coríntios 15, 58, Efésios capítulo 6, 7 e 8, Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, Hebreus 6, 10, Apocalipse 11, 18. E Jesus disse, se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Imagina o Pai, Deus Pai nos honrando, e Ele honra mesmo, hein? Sirva a Cristo, você vai ver a exaltação que vai recair sobre a sua vida. Isso está em João 12, 26. E o servir é, por fim, para a eternidade, né? Como que você fala que o servir é para a eternidade? Apocalipse 22, 3, falando da Nova Jerusalém. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então nós vamos eternamente servir a Cristo, servir com adoração, com gratidão, com tudo. Isso foi feito para nós. Amém? Que você possa ter sido edificado, que você possa entender que você é um servo, e eu vou repetir o conceito de servo aqui, hein? Ser escravo, tornar-se escravo, escravo que eu digo voluntário hoje em dia, porque ele não nos obriga a nada. Obedecer, sujeitar-se, servir. Servir a quem? A Deus, servir ao próximo. Servindo ao próximo com o quê? Com o seu chamado, através do amor, através dos dons do Espírito Santo. Que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus.